Eu me chamo Irmã Maria Tereza e eu faço parte da Fraternidade de Aliança Toca de Assis. E com essa proposta desse ano de 2020, da campanha da Fraternidade, que nos fala que cada pessoa é um dom, né? Este é a base do nosso carisma, né? Assim, e também com o Evangelho do Bom Samaritano, né? Aquele que olhou para essa pessoa que estava necessitado e teve compaixão. Então, um dos pilares do nosso carisma é o cuidado específico das pessoas com necessidade ou com uma certa carência, especialmente a população de rua, as pessoas que se encontram nessa situação de rua. Então, nós estamos há 25 anos, né, com esse trabalho. Então, além de olhar, ver e ter compaixão, como o bom samaritano que levou para essa pousada para que a pessoa se recuperasse, nós também temos casas, pousadas, né, de acolhimento para essas pessoas, casas de acolhimento masculino, acolhimento feminino, especialmente aquelas pessoas hoje que não têm mais contato com a família ou que de uma certa forma ou de outra têm algum transtorno psiquiátrico e não conseguem mais se colocarem também dentro da sociedade, né, assim. Então nós temos essas casas de acolhimento e temos também o que nós chamamos de pastoral de rua, que é ir ao encontro dessas pessoas, né, como esse bom samaritano, e aliviar ali aquela necessidade daquele momento, seja uma roupa, seja uma alimentação, seja também uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. Então é a nossa pequena parcela, né, a nossa gota de água dentro do oceano, né, e é um convite a nós, como religiosas que temos esse carisma especial, que vem também de uma experiência de Deus, né? Que também um dos pilares do nosso carisma é a adoração ao Santíssimo Sacramento. É um convite para nós, como religiosas, e um convite também para toda a Igreja. Olá, meu nome é Ubiratã, eu sou cacique de uma comunidade indígena que fica aqui na região metropolitana da Baixada Santista, em Peruíbe, né? Sou professor também da rede há mais de 20 anos. Estou aqui também no meu último ano de mestrado aqui na Unisantos, né, com o tema Formação de Professores. Recebi esse convite hoje por meio da professora Rosângela e do professor Medina para estar vindo trazer um pouco de como essa realidade e de como a gente pode nos dias atuais contribuir com as escolas, com os nossos educadores, de como abordar a questão indígena hoje, né? A gente sabe que tem muitos estereótipos com relação à comunidade indígena que precisam serem quebrados, né? Principalmente com relação aos nossos usos, costumes, quantas etnias que nós temos, a diversidade étnica que nós temos no país, onde envolve a diversidade cultural, a diversidade linguística. E são coisas que estão muitas vezes no cotidiano dos nossos alunos, e então essa minha participação veio com o intuito de colaborar de alguma forma, nós enquanto educadores, a partir do nosso olhar de indígena, de nativo, né, como abordar a nossa causa indígena, né? Então, foi um evento muito que eu gostei e particularmente gosto muito de participar, que é justamente esse contato direto com o educador, que é quem vai levar para a ponta, né, a nossa voz, né, o nosso verdadeiro jeito de ser. Então, eu me sinto muito feliz. E sempre que eu tenho oportunidade e há convite, a gente vem contribuir um pouco falando das questões indígenas, das nossas lutas e principalmente do nosso meio de viver e como é feita essa nossa educação tradicional em nossas comunidades. Meu nome é Márcia Valéria, né? Sou da Pastoral da Criança, coordenadora diária, no caso Mongaguá, né? Coordenadora paroquial. O nosso trabalho, ele vem no trabalho com gestante, né? A gestante, depois a criança, o bebê quando nasce, e acompanhamos até os 6 anos de idade, né? Esse acompanhamento é feito uma visita domiciliar e nós temos também
é uma pesagem mensal, né? Então, na Baixada toda nós temos várias unidades que trabalham com a pastoral da criança, né? Referenciada com a Diocese de Santos, e esse trabalho é o trabalho comunitário, né? Trabalho em comunidade para atender as famílias carentes, né? O que aborda muito bem a campanha da fraternidade, né? E que todos tenham vida em abundância. Então, a Associação Promocional Irmã Maria Dolores é uma organização não governamental, fundada em 94 pela saudosa Irmã Maria Dolores, que trabalha na zona continental de São Vicente, abrangendo os bairros Vila Ponte Nova, Jardim Irmã Dolores e Quarentenário. Ela tem a finalidade de promover a qualidade de vida daquela população, que é uma população bastante pobre, bastante sofrida. E por acreditarmos que a educação é um motor produtor de desenvolvimento, a gente optou começar um trabalho na área educativa. Então formou-se a Escola Profissionalizante Irmã Maria Dolores, que trabalha com 10 oficinas de vários tipos: padaria, confeitaria, elétrica, auxiliar administrativo, panicure, pedicure, cabeleireiro, informática, manutenção de computadores, corte e costura, costura industrial, e que tem a finalidade de realmente não só promover a pessoa humana, mas principalmente capacitá-la para o mercado de trabalho. A situação socioeconômica lá é muito precária e deixava os jovens sem perspectiva de futuro, e daí a gente começar esse trabalho com os jovens, e que depois hoje estendemos para os adultos, né? A gente tem, além dessa formação técnica, a gente tem um curso de cidadania, que justamente prepara para que a gente amplia o conhecimento dos alunos, para que eles se tornem os profissionais eticamente batalhadores cidadãos da justiça e da transformação social, né? Hoje, com um número crescente de crianças na região, a gente trabalha também com jovens, grupos de jovens e crianças de 6 a 14 anos, num grupo de convivência e vínculo familiar. E com 2 grupos de 60 alunos, 60 crianças, 2 grupos de 30, e que tem trabalhos lá, rodas de conversas, atividades lúdicas, música e conceitos, passeios, né, para justamente ir formando as crianças. Temos uma assistente social, orientadoras educacionais, pedagogas que trabalham com as crianças. Os nossos cursos profissionalizantes são semestrais e de parceria com o Senai, que eles recebem o certificado do Senai também, o que é muito importante para abrir portas para o mercado de trabalho, né? Nós atendemos 500 alunos em cada semestre. Uma das populações vulneráveis que faz a gente pensar nas questões de cuidado, de acolhida, que é o tema da campanha da Fraternidade 2020, é a das pessoas refugiadas. Tecnicamente, quem é um refugiado? É um migrante forçado que teve que deixar seu país de origem em função de um temor de perseguição. Essa perseguição pode se dar de uma maneira ativa ou ser uma discriminação, uma barreira, algum tipo de ação que viole os seus direitos, a sua liberdade ou a sua segurança, que ameace a sua identidade. Por quê? Porque essa perseguição tem que ocorrer em função das características individuais da pessoa, como raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um grupo social. Aqui no Brasil, a gente também entende como refugiado quem precisa deixar uma situação de grave, generalizada violação de direitos humanos. Ou seja, são estrangeiros que vieram para o Brasil em função de terem que serem obrigados a sair do seu país de origem. Não é uma escolha, não é uma migração que a gente chamaria de voluntária.
Então são pessoas que muitas vezes vêm para um país sem ter nenhum tipo de rede de proteção. Não tem nenhuma rede social, não conhece ninguém, às vezes vem sem documentação, às vezes vem sem nenhum tipo de recurso, às vezes sem nem falar a nossa língua. Então, nesse sentido, além de uma proteção jurídica, de reconhecimento, de concessão de documentos, de legalização do status migratório dessa pessoa, ela também precisa de uma acolhida social, para que ela tenha acesso aos seus direitos, mas para que ela possa reconstruir a sua vida no país em que ela vai buscar asilo, que ela vai buscar proteção. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei específica sobre isso e que se baseia num documento internacional. Esse documento internacional, que é uma convenção de 1951, é fiscalizada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, que aqui no Brasil, há mais ou menos 15 anos, faz parcerias com as universidades para projetos de pesquisa, ensino e extensão, nas chamadas Cátedras Sérgio Vieira de Mello, em homenagem a um brasileiro que foi funcionário da ONU e que trabalhou durante anos com a temática dos refugiados. E a Unisantos tem uma cátedra, fazendo então atividades de ensino e pesquisa para os seus alunos, mas também de sensibilização e informação sobre a temática para a comunidade em geral. Essa temática da sensibilização é extremamente importante, porque cada vez mais a gente verifica um aumento do número de refugiados, mas também a presença deles aqui no Brasil. A gente verifica em função da guerra da Síria, de vários conflitos no continente africano, de questões também na Ásia, mas principalmente e mais recentemente nas questões da Venezuela, um aumento do fluxo dessas pessoas para o Brasil. Então, cada vez mais as pessoas vão ter contato com refugiados e é importante a gente entender essa situação peculiar que eles passam e a necessidade de cuidado e de acolher essas pessoas. No caso das crianças e adolescentes, essa percepção pode ser feita de diversas maneiras, por notícias de jornal, pela percepção de, às vezes, colegas de classe que vão ter histórias na família para contar de imigrantes e refugiados, mas também por meio da literatura. Existem vários exemplares e exemplos de livros infantis e infanto-juvenis que trazem a temática da migração e, mais recentemente, trazem especificamente a temática do refúgio e que podem ser uma maneira de, através da ficção e através da arte, de se iniciar um diálogo sobre essa temática e a necessidade de se olhar esse outro que muitas vezes é tão diferente da gente, mas que é um ser humano como nós. Olá, eu sou Basílio, voluntário do CVV. Comparecemos hoje aqui na Unisantos para o evento da campanha da Fraternidade em Sala de Aula, né? E tivemos contato com várias informações importantes, algumas palestras, né? Estamos muito felizes pelo convite. O CVV é um grupo do terceiro setor que já atua há quase 60 anos no Brasil, através de alguns canais, o 188, número telefônico 188, através do e-mail, do chat na nossa página cvv.org.br, em que pessoas comuns, voluntários, oferecem o apoio emocional com vista à prevenção do suicídio. Nós conversamos com pessoas, né? Conversamos durante 24 horas por dia, existe um voluntário à disposição, né? No 188 e através dos outros canais, sempre oferecendo um ambiente livre, né? De agressividade, em que as pessoas são acolhidas, em que as pessoas são respeitadas dentro das suas ideias e dentro daquilo que elas acreditam. Não julgamos, não direcionamos, basicamente conversamos. Estamos à disposição para todos, né? E ficamos muito felizes aí pelo convite, né? Esperamos sucesso na campanha desse ano. Meu nome é Paula, eu sou defensora pública aqui em Santos e atuo nas penitenciárias 1 e 2 de São Vicente. E começamos em meados de 2019 a desenvolver um projeto de remissão de pena pela leitura dos presos. E buscando apoio, encontrei o professor Alexandre Saul, aqui da Unisantos, e em 2020 pretendemos aí colocar o projeto para rodar efetivamente.
A remissão de pena, ela consiste na leitura de um livro por mês. Então, o preso ele lê um livro por mês e ao final desse mês ele escreve sobre o livro e pode ter aí diminuído os 4 dias de sua pena. Então, ao final do ano, ele pode ter 48 dias de pena a menos aí, né, no total de pena dele. E é interessante e pra gente é uma coisa que gratifica demais. É um momento que os presos, em que pese estejam ali numa situação de cárcere muito ruim, por meio dos livros, das histórias ali contadas, eles saem um pouco do universo da prisão e se libertam um pouco. As rodas que a gente faz depois, as conversas, sempre existe muita troca. Eu aprendo muito mais do que imaginaria, né? As conversas que a gente tem ao final são sempre conversas muito boas, produtivas e que me fazem, eu digo, que fazem muito melhor para mim do que para eles. Então, esperamos que em 2020 esse projeto caminhe com a Unisantos e que colha bons frutos. Sou o professor Francisco Surian. Vamos hoje fazer uma participação aqui nesse dia com a ANEC e estamos refletindo sobre a campanha da fraternidade. É bom perceber que nesse ano a campanha da fraternidade ela tem algumas características importantíssimas, que é a característica do ver, é a característica do sentir, é a característica da compaixão. E esses processos são do nosso cotidiano de ser humanos, que tantas vezes a gente acaba perdendo na correria do dia a dia. Então precisamos reconstituir o saber ver o outro, sentir o outro, ter compaixão com o outro. Precisamos reconstituir aquela ideia do Papa Francisco, principalmente na educação, de que precisamos ser uma grande aldeia e que é preciso uma aldeia inteira para formar um jovem, uma criança. Então, como vamos ser aldeia? Como nós vamos voltar a ter compaixão entre nós? Até onde a gente consegue cada vez mais ser um professor samaritano, lembrando dos personagens da parábola que a campanha da fraternidade lembra como a leitura tema desta campanha, que é a leitura do samaritano que acolhe aquele que está caído. Então, é nessa lógica do samaritano, da alegria de estar com o outro, da compaixão, do momento de também saber sonhar um mundo diferente, que nós nos encontramos nessa campanha da Fraternidade 2020. E é bom lembrar que para todas as escolas há um material para ser trabalhado. Tem um material feito para o ensino médio, ensino fundamental 2 e também fundamental 1 e os jovens, que pode ser usado também para as universidades. Então, esse material está disponível, é um material muito legal para ser usado também com os nossos alunos. Uma boa campanha para todos, que a gente consiga realmente ver, sentir, ter compaixão e cuidar um dos outros.